Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. E entenda, queridos, que esse canal Discipulando pela Bíblia, ele tem um claro propósito e objetivo, que é de gerar uma cultura de leitura bíblica ao seu coração. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui meditando, refletindo, extraindo chaves espirituais da leitura bíblica diária. Começamos em Gênesis, vamos até Apocalipse, de janeiro a dezembro. Venha fazer parte dessa comunidade que ama as Escrituras. E se você entende que esse tipo de conteúdo é relevante, então, por favor, me ajude a divulgar o canal, curte, comenta, compartilha, segue o canal para que esse conteúdo chegue a mais corações. Hoje, diretamente já para o conteúdo, nós estamos meditando e refletindo sobre o primeiro livro de Crônicas. Hoje nós temos uma porção de 3 capítulos, os capítulos 10, 11 e 12. Então vamos juntos entender o que o Senhor tem para nós nesse dia, hoje. Na porção nós vamos encontrar uma virada histórica no governo de Israel. Veremos a morte do rei Saul, a ascensão de Davi e a união de todas as tribos de Israel. Mas, acima de tudo, nesses capítulos revelam verdades profundas sobre o caráter de Deus, sobre liderança e fidelidade. Vamos juntos começar? E o capítulo 10, ele retoma a trágica morte do rei Saul em batalha contra os filisteus. Ele acaba sendo ferido e, no meio dessa situação toda caótica, ele acaba pedindo para que o seu escudeiro acabe o matando, para ele não ser morto pela mão dos filisteus. Mas, por fim, Saul acaba tirando a sua própria vida, um fim trágico para aquele que foi o primeiro escolhido como rei de Israel. Esse capítulo, ele não se detém nos detalhes da guerra, mas ele nos enfatiza o porquê que Saul acabou morrendo. Ele acabou sendo morto. Por quê? Porque primeiro ele foi infiel ao Senhor, porque ele não guardou a palavra de Deus e também porque ele consultou uma feiticeira, uma médium, em vez de confiar e buscar ao Senhor através de arrependimento. Nós vimos ali em capítulos anteriores, nós fomos vendo ali a descendência de Davi até chegar a um rei que era filho de Ezequias, Manassés, um homem muito ruim, um homem que matou seus próprios filhos sacrificando a outros deuses, que foi levado acorrentado, que foi levado preso e exilado, mas mesmo assim, num cenário caótico, um homem ruim, naquele momento ele se humilhou. E ele se quebrantou e pediu e se arrependeu diante da presença de Deus. E o que Deus fez? Deus perdoou Manassés. E aqui nós vemos Saul numa situação onde ele tinha total liberdade para quê? Para buscar o Senhor. Mas ele preferiu confiar em deuses estranhos. Ele preferiu confiar na feitiçaria, algo que o Senhor já tinha condenado. Em 1 Crônicas 10, versículo 13, isso fica ainda mais patente para todos nós. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão contra o Senhor. A lição que fica aqui é que quando nos afastamos da direção de Deus, abrimos brechas para quê? Para a chegada da ruína na nossa vida. A liderança sem obediência é um caminho direto para a queda. Saul tinha unção, mas ele não teve submissão. E já agora no capítulo 11, o foco muda completamente. Porque que nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, que é ungido rei em Hebrom primeiro. E logo em seguida ele acaba tomando Jerusalém, tornando essa cidade a capital do reino de Israel. Davi é reconhecido por todas as tribos como aquele a quem o Senhor enviou, a quem o Senhor havia escolhido. A narrativa destaca nesse capítulo 11 o seguinte, no versículo 9, que o Senhor dos Exércitos era com ele. Era com quem? Com Davi. Nesse capítulo, também nós lemos sobre os valentes de Davi, homens corajosos, fiéis e dispostos a tudo por ele. Por quê? Porque reconheciam em Davi uma liderança ungida pelo próprio Deus. Destacam-se dentro desse grupo aí de valentes Jabeão, o Acmonita, que matou 300 inimigos com uma lança. Também se destaca Eleazar, que ficou firme. Quando todos fugiram, ele permaneceu firme lutando. E outros que se arriscaram por amor à vida de Davi, como aqueles valentes que no meio da batalha contra os filisteus, se não me engano, vão e correm para buscar água no meio da batalha. Isso é incrível, o tamanho da lealdade que aqueles homens tinham com Davi. A lição é: uma liderança segundo Deus inspira lealdade e inspira coragem.
Davi não era perfeito, mas era obediente, e isso fazia toda a diferença, primeiro para Deus e segundo para os seus liderados. E outra importante lição é que Deus usa pessoas comuns para cumprir os seus planos. Esses homens, os valentes de Davi, eram soldados, eles não eram reis, eles não eram da nobreza, mas foram essenciais para o cumprimento do propósito de Deus. E agora no capítulo 12 nos é revelado como homens de várias tribos começaram a se aliar a Davi. Lembrando que Davi primeiro foi ungido rei sobre Judá, ok? E depois é que houve essa unificação das 12 tribos, formando o reino de Israel. Então, nesse momento aqui, nós vemos um momento de transição, onde nós vemos homens de Benjamim, da tribo de Gade, Manassés, Issacar, Zebulon e outras e demais tribos, chegando para se aliançar com Davi. E é interessante notar que no texto mostra que cada um desses grupos tinha habilidades específicas. Por exemplo, uns eram arqueiros, outros guerreiros velozes, outros especialistas em estratégia, como vemos aqui no capítulo 12 de 1 Crônicas, versículo 32. Homens que entendiam os tempos para saber o que Israel devia saber. Isso aqui é um destaque especial para os homens que vinham da tribo de Issacar, ou seja, eram homens estrategistas, homens que tinham discernimento, que tinham uma visão diferenciada. A lição é que precisamos, como os filhos de Issacar, nós precisamos discernir o tempo de Deus e agir com sabedoria, ou seja, a guerra não se vence apenas lutando, mas também planejando, discernindo, identificando. Então guarda essa lição e esse princípio do seu coração. Outro ponto importante é a unidade. Todos esses grupos vieram de coração inteiro para se juntar e apoiar Davi. No versículo 38 desse capítulo diz o seguinte: todos esses guerreiros estavam preparados para o combate. Vieram a Hebrom, decididos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Então existia um só pensamento, um só coração, uma unidade. Isso é muito poderoso. Então a lição que fica é: unidade com propósito atrai a bênção de Deus. Guarde muito essa sentença, isso é real e verdadeiro. Aqueles homens, eles não vieram por interesse próprio, mas sim por convicção de que eles estavam cooperando com o plano de Deus sobre a nação de Israel. E antes de finalizarmos a porção de hoje, vamos agora refletir em algumas lições práticas extraídas desses 3 capítulos do 10 ao 12. Preste muita atenção. Primeiro ponto: Deus honra aqueles que andam em fidelidade. Saul acabou perdendo o trono, por quê? Por desobediência. Mas Davi assumiu porque buscava a vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. Segundo ponto: não basta apenas você ter dons, é preciso ter caráter. Saul foi escolhido, mas acabou caindo. Davi foi moldado por Deus no deserto, por exemplo, antes de ser habilitado a reinar. Então nosso caráter precisa ser provado antes da gente ser colocado, ou seja, antes da gente assumir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Terceiro ponto: caminhe sempre com os valentes. Davi não venceu as batalhas e ascendeu o trono sozinho. Os que o seguiram foram essenciais. Quem são as pessoas que estão ao seu redor nesse momento? Se cerque sempre de pessoas valentes e pessoas verdadeiras. Quarto ponto: discernimento é uma chave espiritual. Assim como os filhos de Issacar, precisamos entender os tempos e agir com sabedoria espiritual e não somente sair fazendo. Nós não podemos ser ativistas espirituais, nós precisamos ser estrategistas, ouvir, discernir e aplicar aquilo que o Pai está nos mandando fazer. E quinto e último ponto é de que a unidade promove o avanço. Quando o povo de Deus se une em torno de uma visão dada pelo próprio Deus, isso garante que grandes coisas passam a acontecer. Foi o que aconteceu com Israel, que estava com o reino completamente dividido em torno de um homem dado por Deus. Essa unidade aí promoveu grandes avanços para a nação de Israel. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim. Eu tenho convicção no meu coração, no meu espírito, que esse conteúdo edificou o seu coração. Se isso é uma verdade, então me ajude a promover esse canal. Compartilhe com seus amigos esse vídeo para tocar mais pessoas. Curte, comenta, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E juntos vamos fazer uma comunidade que ama ler as Escrituras e vamos avançar para que isso chegue a mais corações.
chegou o momento agora de eu me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!